Oi pessoal, mais uma aulinha, onde hoje falamos de reflexão da luz. Professora Ana Cristina. E o que é reflexão da luz? A reflexão da luz ocorre quando o feixe de luz, ao incidir sobre a superfície, retorna ao meio de origem. Esse fenômeno pode ser classificado como regular e difuso. Com o decorrer do tempo ali, a professora vai demonstrar para vocês demonstrações sobre exemplos práticos e comuns para os nossos olhos. Então vamos lá. Reflexão da luz é um fenômeno óptico em que o feixe de luz, ao incidir sobre a superfície, retorna ao meio de origem. Graças a esse fenômeno, conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor, pois a luz incide sobre os corpos, que, sua vez, refletem-na, fazendo com que os raios de luz cheguem aos nossos olhos, possibilitando assim a nossa visão. Então, queira ou não queira, esse assunto é muito importante para nós. A reflexão de luz, como exemplo aqui, podemos pensar no reflexo no lago, quando ocorre a incidência da luz solar, ou mesmo no nosso reflexo do espelho. Então aqui nós temos um espelho plano. Bom, esse fenômeno pode ser classificado como regular ou difuso, como falamos há pouco, e de acordo com a superfície da incidência da luz. A reflexão pode ser classificada de duas formas. Então, a reflexão difusa é aquela que ocorre os raios de luz em que incide numa superfície irregular ou rugosa. Vocês vão entender por quê. Eles são refletidos em direções distintas. Observe o que acontece. Nessa reflexão difusa, os raios incidentes que estão à esquerda, e o que ocorre? Como não está plano, existe uma superfície irregular, aqueles raios que são refletidos, eles não vão ter a mesma inclinação, eles vão refletir de várias direções. Reflexão difusa. Então, a figura mostra que ocorre uma reflexão difusa, também conhecida como difusão da luz. Os raios da luz, eles incidem de maneira paralela uns aos outros sobre uma superfície irregular e são refletidos em várias direções, como eu comentei há pouco. E isso possibilita que a visualização dos objetos sobre os ângulos variados, pois como os raios da luz se espalham-se, eles chegam aos nossos olhos, independente da nossa posição. E é por isso que conseguimos ver tudo que se passa ao nosso redor. Então, aqui nós temos uma reflexão regular, o nome já está dizendo, é regular ou especular. Bom, o que acontece nessa situação? Quando os raios de luz incidem, tá, vocês estão vendo os raios incidentes da esquerda, ao bater ali na superfície lisa ou regular, eles são refletidos na mesma direção, paralelos uns aos outros, conforme demonstra a figura. Isso significa o quê? Como lá anteriormente foi citado, ao colocar uma reta bem no centro ali do raio que bateu na região plana ali, nós vamos verificar que a inclinação, ou seja, o ângulo vai ser o mesmo. E então significa o quê? Que o comportamento desses raios da esquerda, eles vão refletir, ou seja, da mesma maneira do lado direito. Representação da reflexão regular.
Bom, vocês observaram na figura que nesse tipo de reflexão os raios da luz são refletidos, são paralelos e se propagam-se numa mesma direção. Um exemplo de reflexão regular é o que acontece em espelhos planos, como eu mostrei lá no início do vídeo, em que a imagem é formada bastante nítida. Bom, o fato que os raios da luz que se propagarem em uma única direção torna impossível a observação da imagem de diferentes posições, ali como a gente citou lá, vocês observaram lá no início do vídeo que tinha um reflexo ali, no caso da imagem na terra, ali no lago, e a imagem no espelho, que é diferenciado. Então, as leis da reflexão, assim como todos os fenômenos físicos, a reflexão da luz também obedece a algumas regras. E para compreendê-las, a gente vai observar essa figura aqui. Então, aqui está demonstrando, né, o que acontece numa situação plana ali, como a gente citou há pouco sobre o espelho, né? Onde a gente observou, e eu comentei, sobre o raio incidente, que está à esquerda, em relação a um traço na perpendicular, ou seja, um traço reto bem no meio, onde reflete ali, onde bate na região plana, e o raio que foi refletido. Quando ele bateu na região plana, ele tomou uma direção onde ele formou uma inclinação. O que é uma inclinação? É um ângulo em relação àquela perpendicular onde tem a mesma abertura. Então, aquele ângulo I e aquele ângulo R, eles têm o mesmo ângulo. Bom, considere o raio da luz representada na figura em que, como eu citei ali, o I, o ângulo de incidência, e o R é o ângulo de reflexão, N é uma reta normal perpendicular à superfície. O que é uma reta perpendicular à superfície? É uma reta, para estar reta, ela tem que ter um ângulo de 90 graus. Para a gente fazer uma observação do ângulo ali, né? Então, as leis de reflexão, primeira lei de reflexão postula que o raio incidente ou raio refletido e a reta normal, o espelho do ponto de incidências, estão situadas no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Segundo a lei de reflexão, nesse caso, a lei postula o ângulo de incidência, que é igual ao ângulo de reflexão. Como eu falei lá anteriormente, aquela inclinação, aquele ângulo é o mesmo para os dois lados. Então, a partir dessas definições, podemos enunciar os seguintes leis de reflexão. Como já foi dito, os ângulos são iguais, tanto de incidência como reflexão, e o raio de luz incidente e refletido é uma reta normal em que pertence sempre ao mesmo plano. Espelhos planos, chamados sistemas estigmáticos. Os espelhos planos são caracterizados por superfícies planas, de maneira que a reflexão da luz configura apenas uma imagem do objeto, com uma inversão esquerda-direita. Dessa forma, a distância do objeto ao espelho, DO, será equivalente. O que é equivalente? Equivalente é igual à distância da imagem ao do espelho DI. Ao mesmo modo que a altura do objeto HO será igual à altura da imagem HI. E os espelhos esféricos?
Eles designam as esferas das superfícies lisas e polidas, as quais possuem o poder de reflexão. Nos espelhos esféricos, os ângulos de incidência e de reflexão são equivalentes. Como já havia dito, são iguais. Os raios incididos refletidos numa reta normal, o ponto incidido são classificados em espelhos côncavos. A superfície refletora é a parte interna e o espelho convexo, a superfície refletora é a parte externa. Então, agora a partir daqui eu vou começar a exemplificar e demonstrar como é que ocorre essas situações que acabei de citar para vocês, todas as definições. Então aqui nós temos um espelho côncavo. Aprender um pouco sobre reflexão, ou poderíamos dizer que nós vamos refletir um pouco sobre reflexão. Acho que a maioria de nós tem uma noção do que é isso, mas vamos procurar obter um pouco mais de exatidão. Portanto, existem efetivamente dois tipos de reflexão, e tudo que reflete está realizando uma ou outra, ou algo no meio termo. Portanto, temos dois tipos. Vou desenhá-los. Então, o primeiro tipo, e é isso que normalmente associamos à reflexão, é a reflexão regular. Reflexão regular. E na reflexão regular, digamos que este seja o topo de um espelho. Esta é a superfície de um espelho. Se eu tenho um raio luminoso incidindo, vou desenhar aqui um raio luminoso incidindo. E só para usar a terminologia correta, esse raio que chega é o raio incidente. Esse é o raio incidente porque ele se aproxima da superfície refletora. Esse é o raio incidente. Ele vai atingir a superfície e vocês podem imaginar que ele retornará com essencialmente o mesmo ângulo, porém para o outro lado, assim. Vai seguir assim. E nós chamaríamos isso de raio refletido após ele retornar da superfície. Vocês já devem ter notado que se ficasse mexendo bastante com espelhos, vocês veriam, e nós vamos olhar algumas imagens para que vocês possam refletir um pouco melhor sobre isso. Portanto, da próxima vez que estiverem na frente do espelho ou do banheiro, vocês podem pensar sobre isso e pensar sobre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Mas na verdade, eles são iguais, então vou defini-los aqui. Então, se eu desenhar uma linha reta aqui, que está a 90 graus perpendicular à superfície do espelho real bem aqui, essa é uma reta que chamamos de normal à superfície. E daí nós definiríamos isso como o ângulo de incidência, eu usarei θ, essa é apenas uma letra grega para mostrar o ângulo entre esse raio e a normal, e aquele é o ângulo de incidência. Então, o ângulo entre a normal e o raio azul ali, chamamos aquilo de raio de reflexão. Isso é apenas uma propriedade que, principalmente em espelhos, quando você tem uma reflexão regular, e você pode observar isso pessoalmente em todos os espelhos regulares que tem por aí, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Nós podemos verificar isso em algumas imagens aqui. Então eu vou mostrar algumas imagens de reflexão regular só para esclarecer esse assunto. Portanto, você tem um pouco de luz do sol atingindo essa montanha, e nós vamos falar um pouco sobre reflexão difusa, e é isso que está ocorrendo. A luz está sendo refletida de modo difuso. E é por isso que não vemos a imagem real do sol, vemos apenas o branco. Mas esses dois raios de luz branca estão se dispersando em todas as direções. Alguns deles estão atingindo a água. Então, vejamos, vou tentar combinar partes da montanha. Então, você tem essa parte da montanha, vou desenhá-la aqui com uma cor melhor. Você tem essa parte da montanha aqui em cima e essa parte refletida bem ali. Então, o que está acontecendo aqui é que a luz está vindo daquela parte da montanha, atingindo essa parte da superfície da água e então é refletida, reflexão especular, diretamente em direção aos nossos olhos. E na verdade está vindo diretamente na nossa direção, mas eu vou desenhá-la com certo ângulo e está vindo diretamente para os nossos olhos, desse jeito.
Digamos que os nossos olhos estivessem aqui. Está efetivamente vindo diretamente em nossa direção. Portanto, eu deveria ter desenhado uma linha vertical, mas espero que isso esteja claro. E o que eu acabei de dizer é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se fôssemos desenhar uma vertical, e pode não estar tão óbvio aqui, mas esse ângulo bem aqui, eu vou desenhá-lo numa cor mais escura, esse ângulo aqui, bom, rapidinho aqui, vou fazer um ponto em uma cor clara. Esse é o ângulo incidente. Nós desenhamos a normal. E o ângulo em que o raio de luz atinge a superfície de água antes de retornar é o ângulo incidente, relativo ao normal. E então, esse ângulo aqui, eu sei que ele não parece o mesmo, mas é só por causa da perspectiva que estamos usando. Esse é o ângulo de reflexão. E, na verdade, eles vão ser iguais. E vocês também podem considerar um caso similar e, às vezes, o meu cérebro tem mais facilidade de pensar sobre isso. Se esse ângulo é igual àquele ângulo, e esse é o ângulo definido como o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, nós também sabemos que esse ângulo vai ser igual àquele ângulo bem ali. E o meu cérebro às vezes pensa assim, porque esse é o ângulo entre o raio e a superfície real. Mas eles são, na verdade, a mesma noção. É óbvio que é um ângulo diferente, mas se isso é igual àquilo, então isso é igual àquilo porque esses dois são complementares. E esses dois também são. Então, outra forma que vocês poderiam visualizar isso é, se olharem para a superfície da água, vou desenhar uma linha ao longo da superfície da água, outro modo de pensar sobre isso é que este ângulo aqui vai ser o mesmo que esse ângulo ali. E vocês também podem vê-lo na reflexão bem aqui. Então, o ângulo entre o Sol, então a luz do Sol está incidindo diretamente na água aqui e sendo refletida naquele ponto da superfície da água, vindo em direção aos nossos olhos. Então, podemos dizer que esse ângulo é igual a esse ângulo. Portanto, o ângulo entre o raio incidente e a superfície da água é igual ao ângulo entre o raio refletido e a superfície da água. Ou nós podemos desenhar uma perpendicular bem aqui. Eu não estou fazendo isso tão bem. Podemos desenhar uma normal à superfície da água bem aqui e dizer que o ângulo incidente, o ângulo de incidência bem aqui, entre o raio e a normal, vai ser o mesmo que o ângulo refletido. Bom, aqui está meio difícil de visualizar por causa da perspectiva, mas eu espero que isso comece a fazer sentido. Eu incentivo a vocês a irem aos seus banheiros e olharem no espelho. Olhem para os espelhos no objeto e pensem em que ângulo a luz do objeto atinge o espelho para chegar aos seus olhos. É algo bastante interessante de se fazer se vocês estiverem procurando por algo para fazer no banheiro. Até agora, só falamos da reflexão regular, mas outro tipo de reflexão é a reflexão difusa. E esse é o tipo de reflexão que pode não ser tão óbvia para vocês, mas está ocorrendo em todo lugar para onde vocês olham. Reflexão difusa, às vezes chamamos apenas de difusão. Ela é chamada de reflexão difusa porque a superfície não é lisa, mas é algo que poderíamos associar a uma superfície espelhada. Portanto, eu vou ampliar algumas. Talvez na reflexão difusa a superfície tenha essa aparência. O que acontece é, eu vou esclarecer na reflexão regular, que o raio de luz que incida a luz dessa forma, o ângulo de incidência será sempre igual ao ângulo de reflexão. Isso vale para a situação, digamos, de um espelho. Se eu incidir com um ângulo mais agudo, então eu vou sair com um ângulo mais agudo. Isso vale para a reflexão regular. Na reflexão difusa, acontece um monte de coisas malucas, porque nós não temos essa superfície lisa ou porque as moléculas que compõem a superfície fazem coisas malucas à luz. Portanto, se eu inicio em uma direção bem aqui, então pode ser que a luz reflita naquela direção. E se eu incidir com o mesmo ângulo aqui, então de repente a luz pode subitamente seguir naquela direção e em seguida, se eu incidir, eu acho que você está entendendo a ideia geral aqui. Então a luz pode seguir naquela direção. Portanto, a ideia geral de reflexão difusa, os raios refletidos vão em todas as direções aleatoriamente. E estão todos misturados. Se você tivesse uma imagem do Sol aqui, e digamos que esses raios aqui vêm diretamente do Sol. Quando eles refletirem, irão de certa forma preservar a imagem. Você terá a imagem refletida do Sol.
Mas aqui, se todos esses raios de luz estão vindo do Sol, eles não seguem todos na mesma direção. Isso será parte do Sol, uma parte do Sol. E isso está acontecendo em um nível realmente pequeno. Portanto, você está captando toda a luz, mas está perdendo toda a informação da imagem real. Bom, se vocês estiverem imaginando onde ocorre a reflexão difusa, é só olharem ao redor da sua sala. Qualquer objeto diferente de um espelho está refletindo de forma difusa, está difundindo a luz. A montanha aqui está refletindo de forma difusa. Existe luz vindo do Sol, mas ela está sendo refletida em um tipo de direção desorientada, portanto, não se vê um reflexo do céu aqui. Aqui, na água, é uma reflexão regular, pois a superfície é tão plana, tão lisa, que preserva o ângulo de incidência, que vai ser igual ao ângulo de reflexão. E isso quase sempre vai ser assim, em virtude da superfície quase perfeitamente plana. As árvores, isso é uma reflexão difusa. Eu também quero ser claro quanto aos objetos, como árvores ou algo que seja branco. O branco é o espectro completo de luz, e nós faremos mais vídeos sobre isso no futuro. Está refletindo todo o espectro. Portanto, o branco são todas as cores, está misturando tudo, e dessa forma você não vê um reflexo efetivo. Mas se você olhar para as árvores, você tem todo o espectro do Sol incidindo sobre elas, exceto as próprias árvores. E vocês deveriam assistir aos vídeos sobre fotossíntese. Elas estão absorvendo todas as frequências de luz, com exceção das frequências verdes que vocês veem. Portanto, elas estão apenas refletindo o verde de volta para nós. Estão refletindo isso de forma difusa. Por isso, não vemos um reflexo efetivo naquelas árvores. Eu só vou finalizar com uma coisa legal. É meio como se fosse jogar sinuca, pois você pode ter uma reflexão dupla. E é por isso que eu tinha essa imagem aqui. O Sol está sendo refletido na água aqui, então vocês têm, esse é o espelho, este é o reflexo direto do Sol, sendo refletido na água aqui. Então, o que vocês têm aqui é a luz do Sol incidindo sobre esse reflexo, refletindo naquele ponto da água, incidindo nesse ponto do remo e então chega aos nossos olhos. Mais uma vez, o ângulo de incidência em cada situação vai ser igual ao ângulo de reflexão, embora o remo pareça um pouco distorcido, portanto não apresenta uma superfície totalmente lisa, deixando assim o traçado um pouco mais difícil. Mas quando vocês começarem a pensar sobre isso, fica muito interessante apenas olhar para qualquer superfície refletora e pensar nos ângulos de reflexão e incidência, e ficar brincando com isso na sua mente.